Transição demográfica. É assim que os pesquisadores definem esta verdadeira revolução populacional, que neste final de milênio toma conta do mundo. O que se vê, principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, é uma mudança relevante na expectativa de vida. Entre as principais causas deste fenômeno estão as conquistas da medicina aliadas à conscientização da necessidade de uma melhor qualidade de vida. Enquanto no início deste século, a mulher brasileira vivia em média até os 50 anos, hoje a expectativa é que ela viva pelo menos 20 anos mais. Isso significa que no Brasil, 10% da população feminina vive em 1/3 ou mais da sua vida após a menopausa. Este é um dos temas do Medicina Brasil, que hoje aborda uma importante fase da vida da mulher, o climatério. Veja no Medicina Brasil. Qual deve ser a avaliação mínima da mulher climatérica? A prevenção, o diagnóstico e o tratamento da osteoporose. Veja qual é a dieta ideal para a mulher que quer viver mais e melhor. No estúdio, um debate sobre tratamento de reposição hormonal. Medicina Brasil está começando. Popularmente, ele é confundido com a menopausa. Na realidade, o climatério, de acordo com a Sociedade Internacional de Menopausa, é a etapa da vida da mulher marcada pela transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva. A mulher passa a ter uma falência de hormônios esteroides sexuais, resultante do esgotamento dos folículos ovarianos que contêm os óvulos. Já a menopausa é simplesmente a última menstruação da mulher, que geralmente ocorre em torno dos 50 anos de idade. O fim do climatério se dá pela passagem da menarquia para a senilidade, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde como tendo início aos 65 anos. Segundo o IBGE, a população feminina do Brasil é de 75 milhões de mulheres. Deste número, cerca de 10 milhões têm mais de 49 anos de idade. Apesar desta faixa considerável de mulheres climatéricas, passíveis de assistência à saúde, são poucas ainda as que procuram ajuda médica. Tonteira, muita irritação, é o que eu sinto. Chegou a procurar ajuda médica já? Não. Eu não sei quais são os sintomas, eu não sou muito ligada a negócios de médico, assim. Não senti coisa assim muito importante, não. Coisa normal, nada demais. Chegou a procurar algum tipo de ajuda médica? Claro, evidente, né? Por isso é que eu fiquei numa boa. Não dei a mínima. Eu acho que eu não nasci com problema, então não vou ficar eternamente carregando ideias na minha cabeça. Antes mesmo da menopausa se instalar, começam os primeiros sinais. Os ciclos costumam se tornar irregulares, tanto na frequência quanto na duração e na quantidade do sangramento. Os ovários começam a diminuir o fornecimento de estrógeno. Mas antes de entendermos melhor todas as etapas que levam ao climatério, é necessário conhecermos a fisiologia do ciclo ovariano. A esteroidogênese ovariana é feita através de uma interação entre as células do folículo primordial. A teca, rica em receptores de LH, e a granulosa, rica em receptores de FSH. Assim, sob a ação do LH, as células da teca convertem o colesterol em androgênios, principalmente androstenediona e testosterona. Estes androgênios difundem-se para as células da granulosa, onde, por ação do FSH, são convertidos em estrogênios, especialmente estradiol. Os folículos primordiais correspondem a quase 95% do número total de folículos que não estão em fase de crescimento. O fenômeno do recrutamento se inicia ainda na vida fetal e estende-se até a menopausa. Uma vez recrutados, os folículos desenvolvem-se pelas diferentes fases, até o folículo pré-ovulatório ou entram em atresia. O processo de atresia é intenso na vida fetal, de tal forma que ao nascimento restam cerca de 1 a 2 milhões de folículos ovarianos. Na puberdade, ao redor de 400 mil. E em torno dos 45 anos, por volta de 8 a 10 mil folículos.
Após a menopausa, a população folicular esgota-se, não havendo mais possibilidade de uma interação entre as células da teca e da granulosa para a síntese de estradiol. Isto acontece uma vez que as células da granulosa regridem com os oócitos no processo de atresia. Com o desaparecimento das células da granulosa, a maior parte dos estrogênios é produzida pela conversão periférica da androstenediona em estrona, que é bem mais fraca que o estradiol. Os filhos já estão crescidos. As obrigações familiares, domésticas e de trabalho são menores. A mulher na perimenopausa passa por uma nova etapa da vida. É a chamada síndrome do ninho vazio. Os filhotinhos ficariam ali e a única função dessa mulher seria tomar conta dos filhotes. A partir do momento em que eles voam, perde o significado, a estrutura da casa, da família e a própria estrutura de identidade dela, né? Mas para outras mulheres isso não é visto dessa maneira. É visto como um papel cumprido. Os filhos já estão criados, foram à sua própria vida e ela agora está livre para continuar, mais dona do seu nariz, mais com disponibilidade, liberdade de viver a sua própria vida, sozinha ou com o seu companheiro. Os fatores psicológicos associados às alterações hormonais podem desencadear sinais e sintomas incômodos. Fogachos, suores noturnos, redução da elasticidade e da lubrificação vaginal, aumento de peso, perda de elasticidade cutânea. Estes são alguns dos sintomas comuns a muitas mulheres. No entanto, não é toda a população feminina que apresenta estes sintomas. Pesquisas realizadas ao redor do mundo mostram que a experiência do climatério varia de uma cultura para outra. Sintomas vasomotores, como ondas de calor, por exemplo, são sentidas em 85% das mulheres europeias e norte-americanas. No entanto, só 17% das japonesas sentem os fogachos e apenas 5% das maias da América Central têm o mesmo sintoma. Para explicar a desigualdade destes números, os pesquisadores afirmam que provavelmente, em função das altas temperaturas na América Central, as ondas de calor são pouco sentidas. Já no caso das japonesas, a explicação estaria na dieta alimentar do Japão, rica em fitoestrogênios, como soja e derivados. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer. É esta a cronologia que a condição humana nos impõe. Quando acaba a etapa procriativa, muitas mulheres acreditam que neste momento também se encerra sua vida sexual. Um mito que acaba precocemente com o que poderia ser uma etapa feliz e saudável da sexualidade feminina. Não existe motivo, do ponto de vista científico, que comprove que a relação sexual não possa ser satisfatória após a menopausa. O ovário, nesta etapa da vida, perde a capacidade reprodutiva, mas continua produzindo androgênio, o hormônio que atua nos aspectos motivacionais do comportamento sexual, tais como desejo, fantasias, autoerotismo e gratificação. A pouca lubrificação e a perda da elasticidade da vagina, em consequência da queda do nível do estrogênio após a menopausa, provocam incômodos durante a penetração, que podem vir a prejudicar a vida sexual. O uso de lubrificantes vaginais durante o coito e alguns exercícios que fortalecem o assoalho pélvico podem devolver à mulher prazer do ato sexual. Em relação especificamente à sensação de contrações do canal vaginal, é que hoje a gente pode orientar também a utilização de alguns exercícios para fortalecimento da musculatura púbico-coxígea. Esses exercícios que são chamados de exercício de Kegel, que a mulher aprende a contrair voluntariamente do períneo até o clitóris, passando pela musculatura da vagina, para que a ajude a fortalecimento dessa musculatura que, com o tempo, com os filhos que nasceram, né, com alguma cirurgia que foi feita, ela pode ter perdido também um pouco mais da possibilidade de contração dessa musculatura. As transformações físicas em decorrência das mudanças hormonais ocorrem também no homem. Mas a queda da testosterona, hormônio importante na atividade sexual masculina, é lenta. E como o fator sociocultural influencia diretamente, as repercussões sexuais são mais facilmente assimiladas.
Na mulher, há uma queda súbita dos níveis hormonais e as modificações do corpo tornam-se mais evidentes, acentuando o sentimento de que perdeu os encantos da juventude, tão enaltecida e exigida pela nossa sociedade, especialmente em relação às mulheres. Um homem maduro é um homem valorizado, valorizado pelo que ele conseguiu na vida, valorizado pela sua segurança pessoal, valorizado porque ele está mais estável economicamente. E essa valorização também lhe dá uma valorização sensual. Esse homem é admirado pelas mulheres de uma maneira geral. Já a mulher madura, que também tem a independência econômica, que também se sente muito segura pessoalmente e que está num nível de trabalho profissional também de realização naquele momento, isso na maioria das vezes dá a ela uma satisfação pessoal e uma realização profissional. Ela é admirada profissionalmente, mas isso não aumenta em nada a percepção da sensualidade dessa mulher. Isto em função de toda a nossa história cultural, de toda a história da mulher, né? Toda a identidade da mulher, ainda hoje, enquanto objeto sexual, ela é voltada para uma mulher bonita, para uma mulher jovem, para uma mulher meiga, carinhosa e afetiva. Toda essa força sociocultural em cima dos ideais de beleza e de sensualidade feminina vinculados à juventude gera muita ansiedade e tensão na mulher quando ela entra no climatério. É um momento em que a mulher precisa de apoio especial. Ela não se sente mais bonita, ela se sente já envelhecendo com as tais ruguinhas que eu falei, quer dizer, às vezes mais gorda, já não gosta do seu próprio corpo, né? Às vezes está sentindo alguns sintomas de climatério, de menopausa, de calor, de irritação, né? E isso tudo, obviamente, começa a irritá-la e comprometer a sua própria percepção de vida, de que ela já não é mais a mesma. Então, essa percepção de envelhecimento e de que ela já não é mais tão paquerada ou tão desejada pelos homens, de uma maneira geral, muitas vezes enfraquece o próprio desejo sexual dela. Em todo o processo de evolução da humanidade, das sociedades primitivas até os dias de hoje, observa-se a importância do papel reprodutivo na vida da mulher. A partir do momento em que chega o fim desta etapa da vida, ela passa pela chamada crise da produção feminina, um processo que mesmo a mulher que já é mãe pode viver. Então, quando às vezes você é uma pessoa que não pôde ter filhos, porque não achou um parceiro até os 40 e poucos anos, isso gera uma ansiedade nessa mulher muito grande, porque ela se acha incompetente no papel que a sociedade definiu para ela. Então, está acabando o meu tempo e eu não consegui ter um filho. Após os 50 anos, as mulheres apresentam uma tendência ao aumento de peso. A cada década, as necessidades energéticas em repouso diminuem cerca de 2%. Em função disso, mais do que nunca, os exercícios físicos e a alimentação balanceada garantem uma melhor qualidade de vida para a mulher na perimenopausa. A vida da mulher mudou neste fim de século. Se há 30 anos a principal tarefa era cuidar dos afazeres domésticos, hoje ela se vê obrigada a acumular uma dupla, às vezes tripla jornada de trabalho. Eu trabalho, faço faculdade, tenho filhos, tudo isso. Corro o tempo todo. Rotina que também fez a mulher adquirir novos hábitos. Mais sedentários, na maioria dos casos, é verdade. Passou a trabalhar mais sentada e só andar de carro. E também trocou a comidinha caseira por refeições rápidas, sem muita regra de horário. Eu como o que eu quero e a qualquer hora, madrugada, de dia. Olha que eu chego na rua, se eu estiver com fome, eu vou na cozinha, porque eu tô com vontade, independentemente de que eu tenho 53 anos. O que acontece é que aos 50 anos, o organismo já não está preparado para tantas extravagâncias. E a carência de estrogênios é um dos grandes responsáveis pela queda no metabolismo. Uma mulher que passa o dia inteiro diante do computador, faz uso de fast foods e não faz qualquer atividade física, quando chegar na menopausa, ela vai ter um lipidograma com uma características de colesterol alterada, ela vai ter uma massa óssea menor do que aquela que fez atividade física. Após a menopausa, as mulheres tendem a um aumento de peso, acumulando gordura principalmente nas regiões abdominal e visceral.
A princípio, o objetivo para as mulheres é a perda de peso. Dietas hipocalóricas e exercícios físicos são sinônimos de sacrifício para emagrecer. Por isso mesmo é preciso conscientizá-las. Esses dois hábitos juntos também podem ajudar a salvar vidas na pós-menopausa. Nós devemos combater não só o excesso de gordura, mas também fazer com que haja uma redistribuição mais sadia dessa gordura. Essa distribuição corporal volta à normalidade muito mais rápido se ajudados por exercício e por uma alimentação balanceada, que seria basicamente uma alimentação pobre em gordura. Então vai haver um aumento de HDL, principalmente com a ajuda dos exercícios, que é um dos fatores que mais aumenta o HDL, uma diminuição do LDL e até mesmo o desaparecimento de uma possível resistência à insulina que essa gordura visceral possa causar. A alimentação deve ser basicamente rica em proteínas, cálcio e carboidratos. Um bom cardápio para a dieta deve incluir muitos legumes e verduras e carnes brancas de preferência. As frutas também podem estar presentes à vontade. Elas, aliás, são ricas em fibras, assim como os grãos, cereais e vegetais, essenciais para prevenir problemas no aparelho gastrointestinal. Por isso é importante aconselhar as mulheres a substituir os hidratos de carbono simples pelos complexos. O farelo de trigo, por exemplo, tem 42,4% de fibras em cada 100 gramas. A ameixa preta, 12,3% e o feijão cozido, 7,9%. O leite pode ser tomado no café da manhã e da tarde e inclusive antes de dormir. Mas é importante não esquecer de orientar sobre a ingestão dos alimentos e respeitar os padrões econômicos e culturais da paciente. A nossa experiência tem sido excelente em relação à recuperação de osteoporose e osteopenia, quando nós fazemos a terapia de reposição hormonal e adicionamos o cálcio isoladamente e algumas condições de osteopenia leve e osteoporose quando adicionamos o cálcio e a vitamina D3. O exercício, liberando neurotransmissores cerebrais, também podem reduzir o apetite. Outras dicas são a natação e a hidroginástica, que melhoram as funções cardíaca e respiratória. Mas é preciso ficar atento ao tipo e à frequência das atividades, para que as pacientes não ultrapassem os limites do corpo. Determinadas pessoas se fixam nesses exercícios e começam a fazer um exercício exagerado. É caminhada, é corrida, é musculação. E isso, muito pelo contrário, vai prejudicar muito a massa óssea porque a mulher emagrecendo demais, ela perde a capacidade de ter a transformação de estrogênio no seu tecido adiposo. Tecido adiposo feminino é necessário e daí ela perde mais massa óssea. A avaliação mínima da mulher em climatério começa com a anamnese e o exame físico. Nessa investigação da história clínica da paciente, nós temos que começar pela queixa principal. E a partir dessa queixa principal, fazemos uma avaliação ginecológica da história clínica, obstétrica da história clínica e uma avaliação, no caso da paciente ter sintomas, de todos esses níveis de sintomas que ela está sentindo e a incidência também desses sintomas e a gravidade ou não. Sem dúvida nenhuma, o questionamento na anamnese das cirurgias anteriores, das gestações, do número de gestações, se a paciente tem algum hábito de fumo e também o tipo de alimentação, se ela está nesse período fazendo uma ingesta maior ou não de cálcio. Quando a paciente tem sintomas, o índice de Cooperman é o mais usado para se saber a intensidade da sintomatologia, através da somatória dos valores atribuídos a cada sintoma. Além disso, deve-se fazer uma avaliação dos exames complementares. É o caso da avaliação do exame de sangue, como a glicemia e também a avaliação do lipidograma, em que se faz a avaliação dos vários tipos de colesteróis, além do triglicerídeo. O exame ginecológico permite a avaliação do útero e seus anexos, visando detectar alterações. Outros exames indicados para mulheres no climatério são a citopatologia cérvico-vaginal oncótica e a mamografia, principalmente em pacientes com fatores de risco para câncer de mama.
Eu acho que o exame de mamografia é muito importante para se avaliar, serve até como parâmetro para se fazer ou não a terapia de reposição hormonal. Quando há algum sangramento uterino irregular, deve-se questionar uma possível alteração endometrial. A paciente deve ser submetida a uma videoesteroscopia. Nas cidades onde esse recurso não está disponível, é recomendável se fazer o teste do progestogênio. Se houver sangramento, o procedimento indicado é a curetagem uterina. A perda óssea, que geralmente ocorre em mulheres após a menopausa, pode ser avaliada pela densitometria. O risco para a maioria das modalidades de câncer aumenta com a idade. Recomenda-se o rastreamento, principalmente das neoplasias genitais. No próximo bloco, vamos falar de doenças cardiovasculares e osteoporose. É um instante só. A doença cardiovascular é a maior causa de morte em mulheres na pós-menopausa. Uma realidade que ocorre tanto nos países de primeiro mundo como nos em desenvolvimento, como o Brasil. As doenças coronárias sempre atingiram mais os homens. Isso em comparação com mulheres jovens que ainda estão protegidas pelo estrogênio circulante. Após os 50 anos, esse quadro se modifica. Metade das mulheres passam a sofrer de doenças cardiovasculares. Além disso, com o passar dos anos, os índices de pressão sistólica e diastólica aumentam progressivamente, numa taxa maior do que a dos homens. O HDL, o LDL e a glicemia também se alteram. Quando a mulher entra na menopausa, existe uma lenta e progressiva queda do HDL colesterol, do bom colesterol, e um progressivo e lento aumento do LDL colesterol. Nós sabemos que a mulher, quando entra na menopausa, adquire uma certa resistência tissular à insulina, que faz com que os níveis de glicose, a glicemia, aumentem lenta e progressivamente. E isso também se reverte com a reposição hormonal. Apesar de dobrar o risco de desenvolver câncer de endométrio, por exemplo, o tratamento de reposição hormonal reduz em 50% a taxa de desenvolvimento e morte por doenças coronárias. Como o número de cardíacas é maior do que o das que sofrerão de câncer, o índice de mortalidade final cai em 40%. De forma que a terapia de reposição hormonal na mulher tem importantes efeitos, não só na circulação coronária, como também na circulação sistêmica. Além, obviamente, dos efeitos benéficos que nós já falamos sobre os níveis de pressão arterial, sobre os lípides sanguíneos e, finalmente, sobre o metabolismo glicídico. O período pós-menopausa é associado a modificações da coagulação, com o aumento do fibrinogênio, do fator 7 e do PAI-1. Assim, o risco para doenças vasculares também aumenta. Nós sabemos que o tromboxane 2 é um agente trombogênico. Com a menopausa, existe um aumento da produção plaquetária de tromboxane 2, favorecendo os mecanismos trombóticos intravasculares. A reposição hormonal parece que normalizaria essa função plaquetária alterada, consequentemente diminuindo a produção do tromboxane 2. O estrogênio tem um importante papel nas mulheres com arteriosclerose coronariana estabelecida. A reposição hormonal causa uma reversão da disfunção endotelial, ou seja, uma recuperação da vasodilatação coronária compensatória. O estrogênio também é importante na ação direta nos vasos, modulando o tônus vasomotor e aumentando o fluxo sanguíneo cerebral.
O estrogênio, além deste efeito de reversão da disfunção endotelial, ele também tem um efeito direto nas artérias coronárias por dois mecanismos. Um mecanismo que seria de antagonismo do cálcio, e como nós sabemos, o cálcio é um agente vasoconstritor, então, consequentemente, isso causaria uma vasodilatação coronária, além de que existem receptores de estrogênio nas artérias coronárias que causam também vasodilatação. Em todo o mundo, 20% das mulheres acima de 60 anos sofrem de osteoporose. Ela é a mais comum das doenças que atingem as mulheres após a menopausa. No Brasil, estima-se que 2,5 milhões de pessoas sofrem de osteoporose. A osteoporose, nós dizemos que é uma doença silenciosa. Ela pode aparecer já com a fratura. A partir dos 50 anos de idade, todas as pessoas perdem anualmente cerca de 1% de massa óssea. A falência ovariana, que atinge as mulheres nessa fase, acelera essa perda, a chamada osteoporose pós-menopausa. É o processo de remodulação óssea, quando o aumento de reabsorção se torna maior do que o da formação óssea, alterando o equilíbrio da mecânica do esqueleto. Aqui nós temos uma vértebra normal, com a sua trabecolização normal. E aqui em seguida nós temos uma vértebra com as suas trabecolizações defeituosas, já emagrecidas, com a formação desses poros. Daí o nome de osteoporose. São esses poros e essa região é a região onde começam a iniciar as microfraturas. Geralmente, o que acontece na vértebra é a parte anterior da vértebra. Pela maior flexão que nós fazemos, é a zona onde vai haver o primeiro encunhamento, ou seja, onde vai a osteoporose aparecer mais. No entanto, essa vértebra pode sofrer um colapso e tornar uma vértebra colapsada, tipo de uma vértebra em peixe, que nós falamos, como se fosse um carretel ou em forma de peixe. Então, isso aqui é uma vértebra osteoporótica. O paciente está aparecendo aqui na faixa amarela do gráfico, mostrando um decaimento de 2 faixas de desvio padrão normal para a população. A atual classificação da Organização Mundial de Saúde para a osteoporose classifica como uma pessoa não tendo osteoporose até 1 desvio padrão, até essa faixa verde clara que aparece no gráfico. Entre 1 e 2,5 desvio padrão osteopenia e abaixo de 2,5 osteoporose. As fraturas mais comuns nas mulheres são as fraturas vertebrais dorsais e lombares, que podem acontecer com pequenos traumas. Não há necessidade da pessoa ter uma grande queda, basta um pequeno trauma que pode provocar a fratura. E a fratura do punho também, da extremidade distal do rádio, próximo ao punho, que é uma fratura muito comum também na mulher pós-menopausada por causa do osso trabecular. São ossos ricos em osso trabecular. Depois dos 65 anos, a doença atinge os ossos corticais. É a osteoporose senil. As fraturas do colo do fêmur são as que mais ocorrem. Só no Brasil, são 300 mil por ano. Nessa faixa de idade, também acontecem microfraturas vertebrais. Um processo irreversível. Quando existe uma diminuição do tamanho da vértebra em torno de 20%, a gente considera que essa vértebra está fraturada. Isso pode ocorrer simplesmente no paciente carregar um peso maior da vértebra achatar, carregar um neto no colo, uma avó carregar um neto pode levar à situação. Nós sabemos que na osteoporose, algumas mulheres que têm osteoporose já avançada, ela pode diminuir de cerca de 2 a 3 centímetros ao ano na sua estatura. De modo que isso devido àquelas microfraturas que acontecem nas vértebras e esse encurvamento dando essa gibosidade de viúva, que é o que nós chamamos corcova, não é? Ou gibosidade. Essa é um dos sinais clínicos também que aparece na osteoporose. O diagnóstico foi caracterizado pela parte clínica, radiológica e pelos biomarcadores de sangue e urina. Nós temos no sangue os exames que utilizamos hoje em dia. É o cálcio, o fósforo, a fosfatase alcalina óssea, que é fabricada pelo osso, pela célula óssea que forma osso, a osteocalcina, também pela célula que forma osso. Esses são os mais comuns que nós utilizamos.
Na urina, nós utilizamos a depiridinolina ou a piridinolina ou os NTX, os telopeptídeos, que são marcadores do colágeno, que também é destruído quando existe osteoporose. Então, eles marcam a eliminação do colágeno 1 na urina. A densitometria é o exame mais importante. Ele dá a medida da massa óssea, localiza onde o paciente tem maior perda e aponta o risco de fratura. Nós medimos a densidade mineral óssea em gramas por centímetro quadrado de cada vértebra, L1, L2, L3, L4, e faz imediatamente uma comparação com a massa óssea do adulto jovem. No segmento L2 e L4, o paciente já está com menos 2,4 desvio padrão abaixo da média da massa óssea do adulto jovem. O que isso significa? Que ele está classificado como osteopênico a nível da coluna. Ele tem osteopenia nesse segmento na coluna lombar. Se nós observarmos, por exemplo, o segmento desse mesmo paciente, mas L1 e L2, apesar do laudo da densitometria ser baseado na média entre L2 e L4, nós podemos observar que L1 e L2 estão com osteoporose. O tratamento da doença é a reposição hormonal. Novas drogas que chegaram ao mercado, usadas primeiro como prevenção, se transformaram numa alternativa para as mulheres que não podem se submeter ao TRH. Não podendo utilizar a terapia de reposição hormonal, a mulher pode fazer as drogas antirreabsortivas, que hoje em dia nós temos várias à mão agora e novas também. São os bisfosfonatos, o etidronato, o alendronato, que é o mais novo, e drogas que estão saindo, risedronato e bandronato, todos eles são bisfosfonatos, que eles agem diferente no osso. Eles, ao invés de terem receptores na célula que reabsorve o osso, eles se colocam abaixo dessa célula no tecido ósseo, impedindo que ela faça a reabsorção óssea. E drogas mais novas que nós temos hoje em dia, o ipiflavone, que é um bioflavonoide, é de plantas, que é utilizado, eles são fitoestrógenos, os bioflavonoides. Tem muito na soja, tem muito em uma série de leguminosas. A soja tem muito. Então, esses bioflavonoides, eles também atuam nos receptores de estrogênio. São receptores próximos dos estrógenos. E esses receptores, justamente, fazem com que a célula óssea que reabsorve o osso diminua a sua atividade. A osteoporose já é vista como uma epidemia por causa do aumento de idosos no mundo. Tomar bastante cálcio e vitamina D ao longo da vida e fazer exercícios de impacto que estimulem a célula óssea, como a caminhada, são as melhores formas de prevenir a doença. Mau humor, nervosismo, depressão, ansiedade. As alterações nos níveis circulantes dos esteroides sexuais não estão associadas somente com a função reprodutiva, mas resultam também em mudanças de comportamentos não reprodutivos, desde a função sensomotora até as funções de memória e aprendizado. O estrogênio tem influência direta na sinaptogênese e nos processos cognitivos de um modo geral. A deficiência desse hormônio provoca alterações bioquímicas no cérebro. Uma delas é a diminuição da colina-acetiltransferase, que é uma enzima responsável pela produção de acetilcolina. E nós sabemos que a acetilcolina está intimamente relacionada aos processos de memória. É necessária a acetilcolina para os processos de retenção da informação. A doença de Alzheimer, que aparece principalmente nas mulheres após a menopausa, se caracteriza pela deterioração progressiva da memória, dos processos cognitivos e afetivos. Estudos atuais comprovam que a estrogenoterapia diminui bastante a incidência da doença, além de tornar o aparecimento mais tardio. Diversos trabalhos atualmente mostram que o tratamento da doença de Alzheimer com outros medicamentos habitualmente prescritos para essa doença, como o Tacrine, por exemplo, que é um produto que aumenta a quantidade de acetilcolina, esses tratamentos são muito mais efetivos quando associados à terapia de reposição hormonal. Calor, irritação, nervoso, insônia. Calor, muito calor. Uma das queixas mais frequentes da perimenopausa são as ondas de calor, acompanhadas de taquicardia e transpiração excessiva, sintomas que comprometem a saúde da mulher. Os fogachos são causados por uma desregulação do centro termorregulador do hipotálamo.
a deficiência de estrogênios faz com que a região que controla a sensação de calor e frio no hipotálamo sofra alterações e, com isso, aquela sensação de calor que muitas vezes é sucedida de uma sensação de frio. É muito curioso observar que mesmo homens, quando fazem uso de estrogênio, por exemplo, para tratar de algumas doenças como câncer de próstata, e depois são suprimidos, ou seja, eles deixam de tomar estrogênios, também muitas vezes sentem fogachos. O que caracteriza o fogacho como sendo uma consequência da deficiência de estrogênios numa pessoa que já os possuiu. Por que algumas mulheres na fase perimenopáusica se tornam pessoas mal-humoradas? O estrogênio, ou melhor, a falta dele, provoca essa manifestação mascarada da depressão. Eu queria lembrar que não existe, na realidade, um aumento da incidência de depressão depressão no sentido de depressão maior. O que existe na menopausa é um tônus depressivo aumentado. A diminuição dos estrogênios provoca também a degradação da serotonina, o neurotransmissor responsável pelos processos cerebrais que controlam o humor. Outro hormônio que atua no sistema nervoso central é a progesterona. Ela tem uma ação antagônica do estrogênio. Então ela tenderia a diminuir os níveis de serotonina e com isso favorecer a depressão e ao mesmo tempo diminuir também os níveis de noradrenalina e com isso favorecer a diminuição da velocidade de processamento cerebral. Então todos os processos que dependem de velocidade de processamento cerebral, raciocínio, etc., podem sofrer também as consequências da deficiência de estrogênio através da diminuição de noradrenalina que se acompanha nesses casos. No próximo bloco, em debate, o tratamento de reposição hormonal. A gente volta já já. Todas as fases do climatério, seja a pré, peri ou pós-menopausa, são passíveis de tratamento de reposição hormonal. Este é o tema do debate que você confere agora com a coordenação do Dr. Salim Weba, ginecologista e professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Nessa mesa vai compor com a doutora Maria do Carmo Borges de Souza, ginecologista, professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também compõe essa mesa o professor Dr. Hugo Miaíra, que é professor de ginecologia da Universidade Gama Filho e da Faculdade de Medicina de Campos. Doutor Hugo, o senhor acha que as mulheres que deveriam receber terapia de reposição hormonal só o fizessem se tivessem sintomas, ou elas poderiam fazê-lo sem os chamados sintomas das ondas de calor? Ademais, eu gostaria de saber também se todas as mulheres precisam de hormonoterapia e até quando nós poderíamos dar esse tipo de terapêutica. Se nós considerarmos que climatério é uma insuficiência hormonal e se nós considerarmos que, assim como existe uma insuficiência hormonal na tireoide e no hipotireoidismo, nós fazemos terapia de reposição hormonal pelo resto da vida, teoricamente nós deveríamos fazer terapia de reposição hormonal pelo resto da vida. Até quando ou até que ponto fazer terapia de reposição hormonal, há algum questionamento. Mas não há dúvida nenhuma que no mínimo até 10 a 15 anos estão bem comprovados efeitos que justificam esse tipo de terapia. Esta seria, sim, uma dos questionamentos. O outro é individualizar a paciente, avaliar riscos e benefícios. É claro que as pacientes obesas, pela ação da estrona periférica, que ela é capaz de produzir, essas pacientes têm menos sintomas. Então, essas pacientes deveriam fazer menos terapia de reposição hormonal. O problema é que a consulta de uma paciente desse tipo, climatérica, implica numa mamografia, implica numa colpocitologia,
implica numa avaliação do endométrio, dos anexos, e quando tudo isto, numa eventual densitometria, e quando tudo isto mostra que há vantagens na terapia de reposição hormonal, inclusive as assintomáticas deverão fazer. Um dado só que eu acho que vale a pena considerar é que, independente de ter ou não sintoma, querer-se ou não fazer terapia de reposição hormonal, pelo menos, no mínimo, aquelas pacientes com atrofia genital, elas fatalmente irão evoluir também para sintomas urinários. Essas pacientes, independente de fazer terapia sistêmica ou não, deverão fazer terapia, no mínimo, local vaginal. Um dos grandes problemas com a mulher que vai receber a terapia de reposição hormonal, como você, doutor Hugo, disse, é ajustar o esquema à paciente. E existem pacientes que aceitam menstruar tranquilamente e outras que não querem fazê-lo. Sendo assim, que tipo de esquema para a primeira e para o segundo tipo de paciente? Eu gostaria de saber a opinião de vocês e com quais medicamentos. Essa questão de menstruar ou não após a menopausa é sempre uma questão de diálogo com a nossa paciente. Eu procuro informar que haveria as duas possibilidades e procuro também deixar claro que nós podemos ter esquemas, por exemplo, de uso contínuo, em que usamos estrogênio e progesterona direto, sem intervalo, sem interrupção, em que, teoricamente, nós teríamos a maior probabilidade de não ocorrer menstruação. Mas deixo claro que podem ocorrer os sangramentos eventuais, principalmente até os 6 primeiros meses de utilização. Porque se nós não deixarmos claro esse aspecto, nós vamos ter muito abandono, né, da terapia. Eu acredito que essas informações, do ponto de manipulações hormonais e de medicações hormonais, nós temos sempre que utilizar. Do ponto de vista teórico, nós podemos programar que você não menstrue. Porém, vamos ver como seu organismo vai se comportar com o uso desta medicação. Porque gosto muito de utilizar também a comparação de que, do ponto de vista teórico, é muito fácil programar, mas as medicações são padronizadas e as pessoas não são. Então, na prática, nós temos formulações diversas, mas mesmo assim, são poucas formulações para muitas pessoas. Doutor, sua opinião a respeito desse assunto de esquemas terapêuticos? Talvez a única coisa que eu considerasse muito seria o fato de algumas pacientes de risco, pacientes hipertensas, paciente que tenha algum fator de contraindicação, eventualmente uma diabética, fazer terapia sim, mas nesse caso utilizarmos de terapia transdérmica. Eu faço minhas palavras da Maria do Carmo, porque nós temos esquemas de uso contínuo e de uso sequencial. Do ponto de vista estritamente fisiopatológico, eu acho mais interessante sempre a paciente sangrar. Porque quando ela sangra, ela elimina um endométrio, que eu não sei o que está acontecendo nesse endométrio, quando ela não sangra e implica em estar ligado. Mas a paciente realmente se queixa disso, né? E aí é preciso adaptar-se, como disse a professora Maria do Carmo, a possibilidade que se tem de usar medicação, administrando-se, por exemplo, naqueles casos em pacientes que não queiram sangrar, ou progestágeno em doses pequenas continuamente, associado ao estrógeno. E agora nós temos, inclusive, formulações transdérmicas dessa forma, ou administrarmos a cada 2, 3 meses progestágenos, né? E no mais estrogênio de uso contínuo, para fazer com que a paciente sangre no intervalo maior. Maria do Carmo, você acha que uma mulher esterectomizada necessita tomar progesterona ou progestrogênio?
Eu acho que não. Acho que os trabalhos hoje estão bastante conclusivos de que quando não há útero, nós podemos fazer tranquilamente a reposição hormonal apenas com estrogênios. Isso facilita muito, porque não temos o problema da menstruação e não temos os incômodos dos progestogênios, de uma certa retenção hídrica, uma preocupação adicional, às vezes, naquelas hipertensas, dessa sobrecarga. Eu acho bastante interessante fazer, nessas condições, sem útero, apenas estrogênio. Existem algumas situações em que a mulher não tem útero e nós somos obrigados a dar progestogênio. Doutor Hugo, você acha que uma mulher com hipertrigliceridemia seria um desses casos? Ou a mulher que teria ou que teve um tumor de células claras do endometrióide do ovário? Ou a mulher que teve um carcinoma de endométrio, assim, de estadio inicial, que foi devidamente bem conduzida a sua terapêutica? Você acha que essas mulheres deveriam usar o esquema combinado contínuo que foi dito pela doutora Maria do Carmo? Quando nós temos tumores, de alguma forma, estrogênio dependentes, como este citado pelo professor Salim Weber, eu tenho um carcinoma de endométrio, realmente eu fico meio preocupado com aquilo. Mas se eu acreditar realmente no meu patologista e tiver um útero bem estudado, num estágio bem inicial, e eu tenho a possibilidade de fazer um follow-up muito bom, por que não fazer a terapia de reposição hormonal? Este mesmo raciocínio que eu faço com muito mais zelo, cuidado e frequentemente não indico terapia de reposição hormonal numa paciente que teve carcinoma de mama. Mas nessa situação que o professor Salim Weber mencionou, certamente eu faria. E também nessa situação de hipertrigliceridemia, seria uma forma de se indicar progestágeno. Em relação à progestágeno, existem alguns trabalhos também que dizem que a atividade óssea do estrogênio pode ser melhorada com a administração do progestágeno. E há também alguns trabalhos europeus que, embora discordando dos trabalhos americanos, justificam a indicação do progestágeno, mesmo em mulheres sem útero. Este, para mim, ainda não é um ponto inteiramente esclarecido, embora eu admita e tenho dados da literatura que justifiquem esta conduta. Estrogênio, apenas estrogênio, em mulher sem útero, que seria vantajoso. Doutora Maria do Carmo, o progestogênio só entra na história do tratamento quando nós queremos a proteção endometrial. Nesse aspecto, quantos dias de progestogênio, de um ciclo, que você acharia interessante para dar essa proteção endometrial com o uso do estrogênio contínuo? Se nós estivermos tratando de estrogênio contínuo, ele estaria fazendo parte todos os dias do ciclo, sem intervalos. Naqueles casos em que especificamente queremos fazer com que a paciente menstrue e temos que fazer um número de dias mínimos de progestogênio, eu acredito que seriam 10 dias. Uma dose, por exemplo, de medroxiprogesterona de 10 miligramas dia. Doutor Hugo, o senhor acabou de afirmar que existem inúmeras formulações terapêuticas e vias de administração dos hormônios. Em relação à tibolona, que é um hormônio muito utilizado em mulheres com uma idade maior, gostaria de saber a opinião sobre isso. E também, quando é que o senhor dá preferência para a via oral de administração de hormônio ou a via transdérmica? Bom, em relação à via transdérmica, eu já há pouco disse que uma das indicações mais importantes é certamente a hipertensão. O hormônio administrado por via oral, ele é capaz, por ação hepática, de produzir precursores
não é? Angiotensinogênio, que no final vai a angiotensina e que no final vai contribuir para elevar essa pressão dessa paciente. Então, quando eu faço por via transdérmica, eu evito essa primeira passagem hepática e ao evitar isto eu deixo de ter essa ação de elevação tensional nas pacientes que estão fazendo terapia de reposição hormonal e que sejam hipertensas. Então, esta seria uma indicação precisa. Uma outra opção da tibolona é sobretudo naqueles casos em que a paciente não deseja, sob hipótese nenhuma, menstruar, embora ela possa até ter algum sangramento, e a tibolona tem uma vantagem, ela melhora também a libido. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de vocês. Primeiro, doutora Maria do Carmo, se nós pudéssemos equacionar quais os benefícios da reposição hormonal, e doutor Hugo, quais os riscos dessa mesma terapêutica? Com certeza, os benefícios que implicam na melhora da qualidade de vida. A questão do fogacho, a questão da proteção óssea, a questão da proteção cardiovascular e o fato de que a mulher se sente bem e ao se sentir bem, ela vive bem. Tudo. O que você acha dos riscos? Os riscos, frequentemente, eles podem ser considerados menores do que os benefícios. Mas o risco, por exemplo, em relação ao carcinoma de endométrio, na paciente com útero, este é um risco que, pelo contrário, pode ser minimizado em até 75% quando se adiciona ao esquema, seja oral ou transdérmico, com o uso do progestágeno. Então, esse risco não é considerado. Outro risco, o risco de carcinoma de mama. O risco de carcinoma de mama, hoje, nós temos um risco relativo de 1,3 em estudos programados para até 15 anos. Quer dizer, uma paciente, após 15 anos de uso, poderá ter um aumento de risco de até 30%. Daí a individualização. E outros, obviamente, contraindicação na paciente com insuficiência hepática ou com antecedente grave de tromboembolismo ou tromboembolismo em atividade naquele momento. Gostaria de deixar enfatizado de que existe um tripé para tratar a mulher no climatério. E esse tripé se baseia em 3 aspectos. O primeiro deles é que a mulher comece a ter uma nutrição adequada para essa fase da vida. É totalmente distinto da anterior. Isso é, a fase reprodutiva. Segundo, que essa mulher pudesse e deve-se começar a se exercitar mais. Faz parte de um programa de prevenção de doenças cardiovasculares e mesmo da osteoporose. E terceiro, sem dúvida nenhuma, uma orientação terapêutica hormonal, porque o climatério, na minha opinião e de muitos outros, não deixa de ser uma doença endócrina. Eu quero agradecer a gentileza, a sua disponibilidade de ter vindo a esse programa. Muito obrigado, sempre é um prazer recebê-lo. O mesmo eu digo para a doutora Maria do Carmo, que gentilmente acedeu ao convite de estar aqui presente. Muito obrigado a ambos e dou para encerrar a sessão. Com a população acima da meia-idade aumentando no Brasil, é importante que programas que tratam das necessidades deste grupo sejam fortalecidos. É fundamental a instrução dos profissionais de saúde sobre os problemas relacionados ao climatério e ao envelhecimento. Deve-se também definir uma estratégia para incentivar as mulheres mais velhas a cuidar melhor da saúde com dietas equilibradas, exercícios e orientação médica. Vale também pensar na criação de programas preventivos específicos, como hipertensão e câncer cervical. Este é um desafio de toda a classe médica e do qual o Medicina Brasil também faz parte. Até a próxima.